seguindo na série por que os salários ainda atrasam no futebol brasileiro, se você não pegou toda a série, eu recomendo. É bem legal, é bem didático para você entender tudo o que tem acontecido, como o sindicato tem participado, como ele já participou e qual é a postura do sindicato. Nós já falamos do fim da lei do passe, da nossa participação lá no fim da lei do passe e na consequente promulgação da Lei Pelé. Falamos do Time Mania, do Profut, das convenções coletivas de trabalho, a dificuldade de negociação, como isso gerou também a inserção de uma cláusula no regulamento das competições, que, se observado, vai ser bem legal, bem interessante na mudança que a gente pretende. Depois, as ações diretas de inconstitucionalidade, falamos um pouco da nossa atuação recente no Clube Empresa, da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, da CBF, e do sistema de licenciamento de clubes. Tudo isso compõe um ambiente que você vai entender mais para frente, lá no fechamento, o que está gerando, mas de fato está gerando os atrasos salariais. Agora, nesse aqui, a gente quer falar um pouquinho da atuação e participação dos dirigentes nisso tudo. Evidentemente que a gente sempre tem que excluir as exceções, aqueles que cumprem o que falam, cumprem o que assinam, mas essa não é a mentalidade deles. A gente pode começar lá atrás com o Ricardo Teixeira. Quando a gente conseguiu, 2001, que entra em vigor o fim do passe, o Marcelo Dian, que até recentemente, até final do ano passado, até dezembro, foi diretor do Cruzeiro, o Marcelo Dian era zagueiro, que está voltando do Lyon da França. E nós conseguimos, nessa volta, ele acabou se comprometendo com o Goiás. No meio do caminho, alguns dias depois, apareceu o Cruzeiro, para que ele pudesse ir jogar no Cruzeiro, uma proposta melhor. Ele nos procurou e a gente orientou, olha, mesmo que o contrato não tivesse sido registrado, é prudente que você vá lá e pague a sua multa. E foi o que ele fez. Ele pagou a multa com o Goiás para poder jogar no Cruzeiro. Acontece que o Goiás não aceitou, entrou com um pedido na CBF e nós tivemos que ir para a Justiça para poder consagrar um direito que já era consagrado, Tivemos que ratificar um direito consagrado. Pois bem, a Justiça nos deu todo o apoio e a sentença favorável. Na primeira tentativa de registro do contrato do Marcelo pelo Cruzeiro, a CBF negou. Bom, é uma desobediência civil. Nós fomos até o Tribunal Superior do Trabalho, informando o que estava acontecendo, e houve a ratificação da postura do então presidente do TST, o Pazianotto, o doutor Pazianotto, o ministro Pazianotto. E nesse meio tempo, quando o Cruzeiro estava voltando para registrar, aí sim, e dar efetividade àquela sentença favorável, o Cruzeiro recebeu um telefonema do Ricardo Teixeira. Se vocês registrarem o contrato, vocês caem na competição. Entende como é que funciona a coisa? Isso era 2001, mas não mudou até agora. Essa é a cabeça do dirigente. Essa é a participação do dirigente que faz do nosso futebol ficar assim, todo errado, todo estragado. Tem um outro exemplo, Eurico Miranda. Eurico Miranda, que era, até então, até uns 15 anos atrás, qualquer torcedor que você pegasse, qual clube fosse do Brasil, ia falar, eu queria muito que o Eurico Miranda fosse o presidente do meu clube. Eu dizia, olha, você não sabe a bobagem que você está falando. Nós já tratamos isso aqui no outro vídeo. Olha agora a frustração, a decepção, a depressão dos torcedores do Vasco, que é com relação à herança que o Eurico Miranda deixou. Num dado momento, ele vai, sem se importar de fato com o clube dele, ele vai buscar recursos financeiros no mercado, antecipando cotas, buscando empréstimos, e teve sim, o Cruzeiro teve uma época vitoriosa. Mas olha o resultado disso tudo. Olha o estrago que ele fez no Vasco da Gama. Isso, pode pegar outros tantos exemplos, não só do Eurico. Se você for analisar a situação do Botafogo, do Rio, do Fluminense, você vai ver coisas semelhantes. Do Flamengo, antes do Bandeira de Melo, também, o Flamengo também estava
prestes à falência. E aí são situações que não ajudam, tem feito com que o futebol perca cada vez mais crédito, recursos, né? E aí, vamos pegar um exemplo aqui de São Paulo. O atual presidente, quando aparece, até um tempo atrás, que agora a gente não consegue mais desenvolver uma relação, mas quando aparecia algum clube que chegava informação de atraso salarial, a primeira coisa que eu fazia era ligar para ele. E ele sempre me disse, olha, de fato esses clubes não podem participar mesmo. Por quê? Para que você saiba, e é importante isso, quando chega uma informação que um clube não está pagando salário, a primeira coisa que a gente faz é conversar com o presidente, é conversar com os dirigentes do próprio clube para entender a situação e para ver se a gente consegue, claro, com garantias, fazer uma intermediação para evitar um pior problema. Só que nós tivemos dois casos em São Paulo, foi o Grêmio Barueri e o Mojimirim. Chega um determinado ponto que o atleta não quer mais saber. Nem o cheque, nem o documento do presidente tem mais validade para os atletas de tão cansado que eles estão de serem enganados. E aí o presidente da Federação de São Paulo também achava isso, conversando comigo, mas nunca teve uma atitude em prol dessa mudança. Inclusive, na última eleição da Federação Paulista, houve só um voto contra a chapa única que era dele, que foi nosso, exatamente por isso. E eu falei isso para ele, que nós só conseguiríamos votar nele quando as coisas mudassem. Não dá, eu não poderia me solidarizar com a situação, não podia, que impera hoje no futebol paulista, que vários clubes, porque vocês não conhecem, talvez não tenham acompanhado, mas vários clubes da Série B, da Série C, da Série A3, da Série A2 e alguns da Série A1 atrasam os salários. É que a gente tem a nossa atuação e consegue recobrar rapidamente o pagamento dos atletas, a gente faz a intermediação e a coisa acaba ficando no estágio razoável, mas porque a gente tem que pressionar. Então, como é que a gente pode votar num presidente que não faz nada pelo próprio futebol do Estado? Como é que eu poderia votar igual os presidentes de um monte de clube que não pagam salário? Impossível para mim. Então, é por isso, a participação do dirigente também é direta e tem muita responsabilidade na situação. A mentalidade dele, a falta de compromisso do dirigente tem total responsabilidade e ligação direta com a situação atual. Não só do dirigente do clube, não, mas os dirigentes das federações. Então, é isso que vocês têm que entender. E se você, hoje, tenho repetido em alguns vídeos, se você hoje está feliz com o seu clube, porque ele está gastando muito dinheiro em contratação, visando ser campeão, presta atenção. Amanhã você pode sofrer uma depressão aí, tal qual um torcedor do Vasco da Gama. Eu espero que não, mas você pode sofrer essa mesma depressão. E é por isso e por outras que o futebol brasileiro ainda continua atrasando o salário dos atletas.